Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Racionaliza e hoje nós vamos ter um assunto muito especial para você que está fazendo o segundo ano, que são os cofatores, que é simplesmente um pré-requisito para o nosso teorema de Laplace, tá bom? Então, os cofatores é um assunto muito tranquilo que nós temos dentro do assunto determinantes, então o assunto determinantes é um dos mais fáceis que a gente tem no ensino médio, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos chamar de cofator ou complemento algébrico um número que vai ser relativo a um elemento AIJ de uma matriz quadrada de ordem n, tá bom? E esse AIJ vai ser determinado por essa expressão daqui, tá bom? Então vai ser AIJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante do que sobrar. Essa definição assim de AIJ, ela é um pouquinho abstrata, mas o que é que a gente tem que lembrar aqui? Nós temos que lembrar da formação da nossa matriz genérica. Lembra que cada elemento tem uma posição, número da linha e número de coluna. A letra I aqui, ela representa o número de linhas, o J representa o número de colunas, tá bom? Então, tudo isso nós vamos ver bem facinhos no exemplo que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, é o seguinte, exemplo. Dada essa matriz daqui, que eu tenho 1, menos 2, 1 e 3, os cofatores relativos aos elementos A11 e A12 são... Aí a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: quem são os elementos A11 e quem é o elemento A12? Qual é a posição dele? Será 1? Será o menos 2? Será esse 1 de baixo ou será o 3? Então, para isso, a gente tem que imaginar, tem sempre que lembrar da nossa matriz genérica, tá bom? Que é essa daqui. A matriz genérica quer dizer que eu pego elementos genéricos e monto ela. Então, ela é uma matriz 2 por 2 e eu tenho aqui, ó, A11. É esse primeiro cara aqui, ó. Por quê? Eu tenho a primeira linha aqui e tenho a primeira coluna. É a localização desse elemento. A12, primeira linha, segunda coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. E A22, segunda linha, segunda coluna, tá bom? Então, os dois que os dois elementos que nós estamos buscando, ó, é o A11, que é esse cara daqui, e o A12, que é esse cara daqui. Então, respectivamente, vai ser esse daqui, ó. Esse é o A11, certo? E esse daqui vai ser o A12, ok? Então, nós vamos achar os cofatores de todos. E como é que a gente faz o cofator? O cofator nada mais é... Deixa eu colocar aqui de uma cor vermelho, pronto. Mas antes deixa eu apagar. Pra, deixa eu apagar para não confundir vocês, tá bom? Então, como é que eu calculo o cofator? Eu vou querer esse carinha daqui, ó. É o cofator do A11, é esse primeiro número daqui, ó. Então, eu olho para ele. E o que é que eu faço? Eu excluo a linha que ele está e excluo a coluna que ele está. E tiro o determinante. E tiro o determinante do que sobrar. Como assim do que sobrar? O número 3 foi o único que sobrou, que nós não cancelamos, então nós vamos tirar o determinante dele. Por isso que eu tenho aqui, ó, menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante que sobrou. E esse determinante a gente vai ver lá no final, com as matrizes maiores, que esse determinante ele vai diminuindo de tamanho, tá ok? Então, a regra é essa: eu vou olhar o número que eu quero, no caso aqui foi o 1, eu excluo a linha que ele está, excluo a coluna que ele está e faço o determinante do que sobrou. E quem sobrou foi esse 3. Então, quais são as partes padrões do meu cálculo? Então, eu tenho que colocar menos 1, ele é obrigatório, tá, para todos os cofatores. Esse menos 1 ele vai aparecer. Menos 1 elevado a I mais J.
I mais J vai ser a posição que ele vai estar dentro da matriz. Então, ó, o I é 1. O J é 1 também, certo? Então, I mais J são esses valores que eu tenho aqui. Então, menos 1 elevado a I mais J, que é esse 1 mais 1, vezes o determinante, por isso que estão essas barras verticais, o determinante do que sobrou. E o que sobrou foi o número 3, tá bom? Então, essa é a regra. Aí agora, nós vamos simplesmente fazer essa potência. Ó. Menos 1, ele vai continuar, que é a base que eu estou tendo aqui. 1 mais 1 é o 2 que aparece aqui. O determinante unitário, ó, a gente já estudou que quando eu só tenho um número dentro do determinante, então o resultado é ele mesmo. Então, por isso que tem esse 3 aqui. Menos 1 ao quadrado, ó, menos com menos vai dar o mais daqui, então vira positivo. E 1 vezes 3, o cofator vai dar 3, tá ok? Então, o cofator do primeiro elemento deu 3. Vamos agora descobrir o cofator do segundo elemento dessa linha, do A12. Então, eu vou apagar aqui, antes de qualquer coisa, porque nós vamos ter que excluir de novo. Então, vamos lá. Ó. O elemento que eu quero agora é esse aqui, ó. Certo? A gente já tinha visto isso no começo. Então, eu quero o cofator dele. O que é que eu faço? Eu excluo a linha dele e excluo a coluna dele. Eu não ligo para esses números aqui. Então, eu faço o determinante agora. Eu faço o determinante do que sobrou, que foi esse carinha daqui, tá bom? Então, o cofator do A12 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2. Por que 1 mais 2? Porque a posição dele agora muda, ó. O I é 1, o J é 2. 1 mais 2 vai virar 3, esse 3 daqui. Vezes o determinante do que sobrou. E o determinante do que sobrou é esse verde aqui, ó. Que vai ser o determinante do 1. Aí, de novo, determinante de uma matriz unitária vai ser o próprio número que ele tem. Então, menos 1 elevado ao cubo, esse número ele vai retornar também negativo. Então, menos 1 vezes 1 daqui vai resultar em menos 1. E aqui está descoberto o nosso cofator. Como eu disse, esse é só um pré-requisito da nossa aula que nós vamos ter na próxima, que vai ser o Teorema de Laplace. Nele, nós vamos aprender a calcular os determinantes de uma forma mais fácil, com uma estratégia diferente, sem ser aquelas que nós já vimos, tá bom? Então, é importante que você veja essa aula, que você refaça os cálculos, preste bastante atenção para que nós possamos avançando de pouquinho em pouquinho e não ficar nada complicado também, tá bom? Então, agora nós vamos para alguns exemplos. Refrescar a cabeça e vocês verem que é muito tranquilo e muito fácil calcular um cofator, tá bom? Então, vamos para os exemplos, que é o seguinte. Seja M a matriz 5, 3, 2, 0, determine os respectivos cofatores de todos os elementos da matriz. Então, dos 4 elementos aqui, ó, dos 4 elementos, do 5, do 3, do 2 e do 0, eu vou calcular os cofatores, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é a posição de cada um. Ó, esse A11 é esse carinha daqui, ó. Tá bom? Então, esse cara daqui é esse, o A11. Depois, nós temos o A12. O A12 é esse cara daqui, ó. Depois, nós temos o A21. O A21 é esse carinha daqui de baixo. Segunda coluna, segunda linha e primeira coluna. E por fim, o A22 vai ser esse carinha daqui, certo? Então, nós vamos fazer o cofator de cada um deles. Começando, e deixa eu apagar aqui para não confundir vocês, começando com o primeiro, o A11. Ele vai ser o meu número que eu vou escolher. E o que é que eu faço com a linha e a coluna dele? Ó? Eu tiro essa linha e tiro essa coluna. Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, certo? 1 mais 1 é a posição dele, ó, I e J daqui,
vezes o determinante do que sobrou. E o que sobrou foi o 0, então o determinante de 0. Fazendo essa conta, menos 1 elevado a 2 dá 1 positivo, mas vezes 0, ele vai terminar sendo 0. Descoberto o primeiro cofator. Aí agora nós vamos para o segundo cofator. Deixa eu apagar aqui para a gente ver direitinho o que é que está acontecendo. O segundo cofator vai ser esse carinha daqui, ó, o 3, o A12, certo? Então, eu tiro esse cara daqui e o que sobrou foi o 2, certo? Então vai ser menos 1, o menos 1 é padrão, elevado a 1 mais 2, porque é o I mais o J, vezes o determinante de 2, porque o 2 foi o que sobrou aqui. Então, menos 1 elevado a 3, certo? Que é 1 mais 2, vezes o determinante de 2. A gente sabe, de novo, vou repetir, que o determinante de uma matriz unitária vai ser o próprio número. Então, esse 2 é aqui, tá bom? Menos 1 elevado a 3 vezes 2, isso vai dar menos 1 vezes 2, e o resultado vai dar menos 2, ok? Então, nosso segundo cofator feito. Vamos agora para o nosso terceiro cofator. Deixa eu trocar aqui de número. O nosso terceiro vai ser esse 2 aqui, ó. Certo? Vai ser esse 2 aqui. Então, o que é que eu faço com a linha? Ó, essa linha sai, essa linha some, e essa, no caso a coluna some, e essa linha também. Certo? Eu excluo tudo isso daqui e só vejo o que sobrou. O que sobrou agora foi o 3. Então, menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o determinante de 3. Então, menos 1 elevado a 2 mais 1 vai dar menos 1 elevado a 3 vezes o 3. E menos 1 elevado a 3, ó, como a gente viu aqui em cima, ó, dá menos 1. E vezes 3 vai dar menos 3, ok? E o último cofator que nós temos vai ser, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. O último cofator que nós vamos ter vai ser desse carinha daqui, ó, o último elemento, o A22. Então, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, porque é a posição aqui, ó, dos 2, vezes o determinante de 5. Por que o de 5? Ó, porque eu excluo essa linha e excluo essa coluna daqui. O que sobrou foi exatamente o 5. Então, nós vamos ter menos 1 elevado a 4, que vai dar um número positivo, vezes 5, que vai dar o resultado 5. Então, está descoberto aqui os 4 cofatores da minha matriz aqui, tá bom? Então, isso nós vamos usar muito no próximo teorema que nós vamos estudar. E para ficar bem fácil, você precisa treinar bastante tudo isso que a gente está fazendo, tá bom? Então, vamos para um próximo exemplo. Na matriz a seguir, determine o cofator do elemento A21. O elemento A21, ó, ele está na segunda linha, então ele está aqui. Tá? Então, o primeiro número é a linha e o segundo número é a coluna. Então, ele está na primeira coluna, ele está aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna, está falando desse carinha daqui. Então, nós queremos o cofator do 7, tá bom? O que é que faz com os outros? Logo de cara, eu pego, ó, excluo esse rapazinho daqui, que está na linha dele, e na coluna dele, no caso, e excluo esse carinha daqui, que está na linha dele, ó. Excluo esses dois, então o cofator vai ser do 5. E nós vamos fazer a nossa conta. Depois de identificar que o A21 é o 7, nós vamos lá. Menos 1 é elevado a 2 mais 1, vezes o determinante do que sobrou. E o que sobrou é justamente o 5. Então, o determinante de 5 vai ser o próprio 5. E menos 1 ao cubo dá menos 1, vezes 5 vai dar menos 5. Bem simples, não? Então, os cofatores são bem fáceis de se fazer. Nas matrizes 2 por 2, então, o determinante que a gente vai fazer vai ser unitário. Na matriz 3 por 3, aí os determinantes já vão ser 2 por 2. E cada vez vai diminuindo. Então, em uma matriz 4 por 4, então, o determinante que a gente vai fazer vai ser 3 por 3. Numa matriz 5 por 5, o determinante vai ser 4 por 4. Sempre diminui 1, tá bom? E agora nós vamos para o nosso último exemplo de hoje, que vai ser uma matriz 3 por 3. E eu vou querer
O cofator, nós vamos fazer o cofator do A32, então vamos identificar ele. Ele está na terceira linha, aqui embaixo, certo? Terceira linha. E está na segunda coluna, então ele está aqui, ó, nessa segunda coluna. E ele é o nosso número 3, tá bom? Ele é o nosso número 3. O que é que eu vou fazer? Ó, a linha dele eu excluo, certo? A linha dele eu excluo e a coluna dele eu também excluo. Agora foi que deu. Por quê? Tem duas colunas aqui, certo? O que é que a gente faz? Junta todos esses números em uma nova matriz e é dessa matriz que a gente vai fazer o determinante. Então vai ficar assim, ó. O A32 é o número 3. Então nós vamos ter o seguinte: menos 1, padrão, elevado a I mais J, que no caso é 3 mais 2, vezes o determinante do que sobrou. E o que sobrou vão ser esses 4 números aqui. Então, 0, 1, menos 5 e menos 1 foram o que sobraram e são eles que nós vamos formar essa matriz para tirar esse determinante. Conseguiu sacar? Bem fácil, né? Então, você exclui a linha coluna e o que sobrar é o que você vai tirar, o determinante, tá bom? Aí, como é que faz o determinante disso daqui? Vamos ter que lembrar dos determinantes 2 por 2, tá bom? Mas antes vamos fazer essa potência, ó. Menos 1 elevado a 5, 3 mais 2, vezes o determinante dessa matriz aqui. Aí vamos relembrar o seguinte. Deixa eu trocar de cor. Porque a observação vai ser o seguinte, ó. Primeira diagonal, ela vai ser positiva. Se você não viu a aula sobre determinantes 2 por 2, volta aí no canal, procura, porque senão vai empacar aqui nessa parte, tá bom? Então é um assunto muito fácil que vai dar para você entender com certeza. Então a primeira diagonal ela é positiva, a segunda diagonal ela vai ser negativa, ok? Então 0 vezes menos 1, ok? Vai dar 0. Até esqueci de colocar o menos 1 aqui, certo? Perdão por isso. Mas o resultado ele não vai se alterar porque eu estou multiplicando isso por 0. Então toda essa multiplicação aqui, ó, ela vai dar esse 0 daqui. 0 vezes qualquer coisa é 0. Aí menos, ó, esse primeiro menos é o da diagonal que está aqui. Esse segundo menos é o do número, que é o menos 5 vezes 1. Menos 5 vezes 1, ó, menos 5 vezes 1 daria menos 5. Só que esse menos daqui com esse daqui, ó, lembra aqui, ó, menos, menos. Então vai entrar a regra de sinal. Menos com menos vai dar o mais que está aqui no final. E esse número vai virar positivo. Então, menos 5 vezes 1, menos 5. Agora, fazendo o jogo de sinal com esse menos aqui, o resultado vai dar 5. E aqui a gente termina o nosso cofator. Muito fácil, muito tranquilo. Então, o que é que vai acontecer? Nas próximas aulas, nós vamos fazendo exercícios. Também, quando entrar o teorema de Laplace, nós vamos fazer exercício e vocês vão ver que isso é muito fácil, muito, muito fácil mesmo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.